Bendito Deus, a tua graça nos basta nesta manhã. O teu amor tem sido grande para conosco e nós te agradecemos no nome de Jesus por todo esse dia. Que sejam abençoados as pessoas que assistirem este vídeo, os cristãos de verdade, que deem sempre glória a Deus e vivam, ó Deus, em novidade de vida sempre, amando e exaltando o nome de Jesus. Que assim seja e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, mas eu quero que você preste atenção no título desta mensagem. Quanto me custa ser cristão? Preste atenção. Quanto me custa ser cristão? Vamos ler Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 22 e o 25 e 26, que diz assim no versículo 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminhando até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. 25. Partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Preste atenção no título de novo desta mensagem. Quanto me custa ser cristão? Vamos à mensagem então. Voltando nossos olhos para os dispersos por causa da perseguição que suscitou-se na morte de Estevão. Então nós já ensinamos antes que Saulo então começa a assolar a igreja de Jerusalém, entrar nas casas, prender todo mundo e arrastar acorrentados pelas ruas. Um grande show, de perseguição, de desordem naquela cidade talvez. E então alguns dispersam e começam a fugir. Só que eles fogem com uma meta. Nós vamos chegar a Cirene, nós vamos chegar a Chipre, lá nós vamos ter liberdade, nós vamos chegar até Antioquia. E isto se dava a 425 quilômetros de Jerusalém, mas eles foram caminhando, foram correndo, e no caminho, os judeus que eles encontravam, eles anunciavam a Cristo, mas somente aos judeus. Mas o que lemos aqui é que eles dispersaram, mas o perseguidor ficou em Jerusalém. Então Deus toma dois rumos lindos e distintos aí, nesta origem, Uns fugindo, outro estando lá e perseguindo. Dois caminhos que parece que se dividem, Parecem que estão separados, mas Deus trabalhando nas duas situações. Então eles vão anunciando. Mas diz que tinham uns de Chipre e de Cirene ali que resolveram entrar em Antioquia. E entrando em Antioquia, eles decidiram o seguinte: o quê? Vamos falar só para judeu? Nada. Vamos falar também para esses gregos. Gregos gostam de novidade. Gregos gostam de filosofia. Então a melhor filosofia de vida que temos para oferecê-los é Cristo, é a história de Cristo, é quem é Cristo. E a Bíblia diz que eles anunciaram então ali em Antioquia aos gregos, e o que aconteceu? Os gregos gostaram do que ouviram, gostaram dessa nova filosofia de vida, E aceitaram a Jesus, se converteram a Jesus, e o evangelho foi expandindo, porque a Bíblia diz que Deus se agradou do que eles estavam fazendo, e Deus era com eles, e o número crescia, e crescia de convertidos. É extensão de avivamento, é avivamento de fato, alma se jogando aos pés de Jesus e aceitando a Jesus.
O que acontece é o seguinte: esta notícia então anda de volta a 425 quilômetros de volta a Jerusalém. Alguém leva a notícia para Jerusalém e Jerusalém então fala: precisamos ajudar esses irmãos, né? Vamos mandar então Barnabé. Olha, engraçado que Barnabé é uma cópia fiel de Estevão. Um homem sábio, cheio de sabedoria, né? Um homem de boa índole, um sujeito agradável. Que bacana era Barnabé, mas tinha duas coisas mais que Estevão também tinha. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não tinha ninguém melhor para enviar para Antioquia do que Barnabé. Nós precisamos de Barnabés hoje, de homens cheios de sabedoria, cheios de graça, cheios da graça de Deus, homens agradáveis, e precisamos de homens cheios do Espírito Santo e de fé. Estes são realmente cristãos verdadeiros. Estes são realmente aqueles cristãos que Deus se agrada neles. Estamos tendo alguns por aí desse jeito? Você está conhecendo alguém por aí desse jeito? Precisamos orar a Deus para que levante Barnabés no nosso meio, profetas de Deus. E então Barnabé é enviado 425 quilômetros, né? Que distância! Mas para Deus não tem distância. Para aqueles que amam a Deus, eles não veem dificuldades, eles não veem obstáculos, eles não veem nada disso, não veem a morte, não querem nem saber de morte, eles querem saber de propagar o evangelho. E Barnabé chega até Antioquia. Chegando em Antioquia, o que acontece? Barnabé ficou pasmado do que viu. A graça de Deus estava abundante ali, o avivamento estava ali, o povo estava ali, cheio da presença de Deus, se convertendo, e o número foi crescendo. E o que disse Barnabé? Vou ficar aqui alguns dias, mas eu tenho um plano B. Este povo está crescendo demais e eu preciso ir a Tarsus. Eu vou lá procurar Saulo. Eu vou trazer Saulo comigo. Ele vai me ajudar nesta obra. Não tem ninguém mais preparado que esse Saulo para fazer esta obra comigo aqui, ajudando este povo. E Barnabé então vai para Tarsus. Não foi fácil achar Saulo ali. Tarsus é uma cidade bem organizada, bem grande, né? Uma cidade de boa impressão. Então eu acredito que Barnabé passou ali um tempo procurando Saulo, mas o encontrou. E a Bíblia diz que ele disse a Saulo: vamos comigo para Antioquia, porque temos uma grande obra para fazer lá. Agora preste atenção numa coisa, meu irmão. O povo que era disperso, que estava fugindo do perseguidor, agora vai encontrar de frente com Saulo. Tudo que talvez eles nunca queriam na vida era estar de frente com Saulo. Lembra de Ananias, o profeta, lá quando foi enviado? E ele falou: Deus, eu não posso ir. É esse o sujeito que tem carta para nos matar. E agora sim, eles vão estar de frente com Saulo. Mas para a glória de Deus, eu disse a vocês que Deus trabalhava em dois caminhos, em duas posições, em duas direções. Deus traz então o ex-perseguidor para estar ali de frente aos perseguidos, e os dois, né, lados ajuntados por Deus, como José da Consolação, com o Barnabé, que deve ter explicado para ele: olha, aquele Saulo que vocês conheceram foi transformado pela glória de Jesus, foi transformado pelo poder da luz de Cristo. Esse Saulo teve uma experiência sobrenatural, e aqui está ele para nos ajudar. Ele passou esses anos todos aí, 8 anos talvez, né, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, estudando, orando, jejuando, e ele está preparado para esta boa obra que Deus tem na cidade de Antioquia. E então eles ficaram ali um ano ensinando a palavra de Deus. Barnabé, Saulo e aquele povo ali amando o que Deus estava fazendo. E a Bíblia diz que o número de convertidos foi crescendo, crescendo, e se tornou uma igreja poderosa. E o povo da cidade estava ali atônito, porque via um grande número de gente andando para cá e para lá, e tentaram verificar e tentaram analisar
analisar e viram que aquelas pessoas ali serviam a um Cristo que foi pregado de forma diferente, de forma miraculosa, de forma poderosa. Agora preste atenção no que fez Barnabé. Ele viajou 425 quilômetros para ir para Antioquia e viajou mais 254 para ir de Antioquia a Tarso. E depois que encontrou Saulo lá em Tarso, ele viaja de novo 254 quilômetros de volta, dá um total de 933 quilômetros viajados para fazer o plano de Deus. E ele não foi de avião, ele não gastou poucas horas de voo, ele sim caminhava, ele pegava embarcação, ele fazia o que fosse necessário para trazer um grande evangelho poderoso, né, com a presença de Deus, à cidade de Antioquia. E por isso a cidade cresceu, porque o evangelho, ele é feito com sacrifício, ele é feito com muita dedicação, ele vem também com um pacote de sofrimento nele. É por isso que o título da mensagem é Quanto me custa ser cristão? Agora, para a glória e honra de Jesus, naquela cidade, observando a vida dos crentes ali, das pessoas que serviam a Cristo ali, a Bíblia diz que pela primeira vez na história, os discípulos, os crentes, foram chamados na cidade de Antioquia de cristãos. Pequenos cristos nessa terra, grandes representantes de Cristo, pessoas que andam com Cristo dentro deles, que não andam com um diabinho dentro deles. Tem um sujeito no Brasil que dizia que cada dia ele tinha que lidar com seus demônios dele, porque cada dia eu lido é com o meu Jesus, cada dia eu lido é com a presença de Deus na minha vida, com a graça de Deus na minha vida, e esta graça de Deus me traz um exército de anjos ao meu redor, trabalhando a meu favor para que eu consiga levar o evangelho de Jesus até você que está me ouvindo. Então, me custa muito sim ser cristão. Ser cristão não é para frouxos, para fracos. Ser cristão de verdade depende de pessoas de valor, precisam de pessoas de valor, pessoas determinadas a dizer, Deus, não importa o que vai acontecer. O que Barnabé chegou lá e viu a graça de Deus na vida daqueles irmãos de Antioquia, a primeira coisa que ele falou com eles é o seguinte, ó, não importa o que vai custar a vocês, sirvam a Deus de todo o coração, entregam-se a Deus de todo o coração e não importa as circunstâncias. Então você quer ser crente, saiba, você vai estar exposto, você vai estar sendo perseguido, vai estar sendo humilhado, mas vale a pena seguir a Cristo. E você tem sido esse cristão? Tem sido um cristão que Deus se agrada na sua vida? Você, pastor, tem sido um pastor que Deus se agrada na sua vida? Você tem a capacidade de andar na cidade e as pessoas dizer, aí vai um verdadeiro cristão. No nome de Jesus, pague o preço, meu irmão e minha irmã, custe o que custar, mas entrega o teu coração ao Senhor Jesus e sirva a Ele, e não deixa o diabo zombar de você. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Quanto me custa ser cristão? Pode custar a minha própria vida, mas eu vou ser cristão para honrar e glorificar o meu Senhor da glória, o meu Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe no nome de Jesus.